Nos últimos dias, as redes sociais, principalmente o TikTok, o Twitter e o próprio YouTube, foram abarrotadas por supostas revelações bombásticas a respeito de uma cidade perdida no coração da Amazônia, a tal de Ratanabá. Essa cidade ela teria sido construída há cerca de 450 milhões de anos por uma antiga civilização chamada Muriel, que teria sido inclusive a primeira civilização humana no planeta, e ela chegou a ter um tamanho maior do que da cidade de São Paulo. E ela possuía conexões com vários dos pontos mais importantes da Terra naquela época, com várias das civilizações mais importantes. Essas conexões seriam subterrâneas. O nível de desenvolvimento dessa cidade, dessa civilização, seria realmente espetacular para aquela época. Isso é o que dizem os defensores dessa suposta teoria que está bombando aí nas redes sociais. Eles dizem, inclusive, que tem evidências e que essas evidências serão apresentadas em breve. Então o vídeo de hoje é sobre esse assunto, não poderia deixar de falar sobre isso aqui no canal, mas eu quero pedir antes que você já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e também compartilhe com as pessoas que você acredita que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, bora praticar o nosso Geografês? Bom, eu quero começar dizendo que a história em si é muito legal, é muito interessante, parece uma história saída dos filmes do Indiana Jones, não é mesmo? E acho que isso ajuda a explicar por que tantas pessoas compram essa ideia, têm comprado, e têm compartilhado, têm falado a respeito disso aqui na internet. Mas eu sinto muito realmente desapontar aqueles que estavam entusiasmados com a história de Ratanabá, que é pura lorota, é uma teoria da conspiração, então eu vou explicar o porquê. A propagação dessa história está muito ligada a uma organização não governamental que se autodenomina uma think tank, chamada Dáquila Pesquisas. Essa organização é presidida por um homem chamado Urandir Fernandes de Oliveira, que se diz cientista e que, entre outros feitos, foi o criador do famoso ET Bilu. Também é um defensor ferrenho da teoria da Terra convexa, que é uma versão mais branda da teoria da Terra plana. É um defensor da tese de que a Amazônia não pega fogo e também foi um ferrenho negacionista das vacinas durante a pandemia. Bom, eu tive o trabalho de checar na plataforma Lattes, que é uma plataforma que abriga os currículos dos pesquisadores brasileiros e estrangeiros que realizam pesquisa no Brasil. É uma espécie de RG de todo bom pesquisador, todo pesquisador sério, para ver se o nome desse sujeito aparecia lá, ou de algumas outras pessoas que também se dizem pesquisadores e estão vinculadas a essa organização. E eu não encontrei nenhum desses nomes lá, quer dizer, esses pesquisadores não têm filiação com pesquisa séria no Brasil, e também essa Dáquila Pesquisas não está vinculada a nenhum centro de pesquisa de verdade, a alguma universidade brasileira ou no exterior. Na verdade, como dito, a história de Ratanabá ela tem todos os elementos que constituem as teorias conspiratórias. Inclusive, segundo os defensores, a própria civilização Muriel e a construção da cidade só foram possíveis por intervenção extraterrestre, alienígena. E também o interesse das potências estrangeiras, das grandes empresas estrangeiras e até de grandes bilionários como o Elon Musk, por exemplo, na Amazônia, tem relação direta, segundo esses defensores, com a existência dessa cidade perdida no coração da floresta. Bom, a melhor definição que eu encontrei para isso tudo é de terraplanismo arqueológico. Mas caso você ainda tenha alguma dúvida sobre a veracidade ou não da história, eu vou apresentar aqui alguns argumentos. São argumentos muito simples. Vou apresentar basicamente dois argumentos principais para desconstruir completamente a história. O primeiro tem a ver com a idade, a suposta idade da civilização e da construção dessa mega cidade no coração da floresta amazônica. Veja, o que a antropologia moderna nos ensina? Os primeiros hominídeos eles surgiram no planeta mais ou menos há cerca de 6 a 7 milhões de anos. Os primeiros hominídeos bípedes, aí aproximadamente entre 3 e 4 milhões de anos. Eles não eram ainda propriamente seres humanos, não eram Homo sapiens sapiens, eles eram ancestrais dos Homo sapiens. Os Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, surgiram apenas há cerca de 250 a 200 mil anos. Então isso é fato consumado, isso é um consenso entre os estudiosos da evolução humana. Então, quando a gente fala em 450 milhões de anos, a Terra estava em plena era
paleozoica, mais especificamente no período chamado Ordoviciano. Então não existiam ainda grandes florestas, nem mamíferos, nem répteis, nem anfíbios. Predominavam nessa época os invertebrados marinhos. Aliás, o que hoje é a América do Sul fazia parte de um supercontinente chamado Gondwana, que depois, muito tempo depois, se uniu a um outro supercontinente chamado Laurásia, formando a Pangeia. Certamente você já ouviu falar da Pangeia, que mais tarde se separou novamente e formando a atual configuração dos continentes que nós temos. O segundo argumento que eu gostaria de apresentar é o argumento do tamanho. Bom, veja, cidades surgiram na história humana muito recentemente. Os seres humanos, nós, Homo sapiens sapiens, fomos, enquanto espécie, fomos caçadores e coletores durante a maior parte da nossa história sobre esse planeta. Então, dos 250, 200 mil anos, a maior parte deles, nós caminhamos por aí, éramos nômades. Quando é que isso mudou? Isso mudou quando houve o processo de sedentarização de algumas das populações humanas, não todas, a partir da Revolução do Neolítico, cerca de 12 mil anos atrás. Então, esse processo de sedentarização é o que permitiu o surgimento dos primeiros assentamentos fixos, que nós podemos chamar de cidades. Só que para que isso acontecesse, foi necessário primeiro nós dominarmos ou domesticarmos plantas e animais. Então, é isso que se chama revolução agrícola, né, do Neolítico. Porque senão você não teria condições de produzir alimentos suficientes para alimentar a sua população que vive nas cidades, né, e que, num primeiro momento, não estava ligada, não se dedicava à produção de alimentos. Agora, além disso, quando a gente fala em uma cidade maior do que a cidade de São Paulo, as condições, não só técnicas, mas sociais também, de divisão territorial do trabalho para que uma cidade como São Paulo, que é uma grande metrópole, né, que constitui o coração de uma grande aglomeração metropolitana, ela surgisse, você tem condições sociais, por exemplo, né, a própria industrialização, que não estavam dadas há 10 mil anos e muito menos há 450 milhões de anos. Então isso é um absurdo assim, tão grotesco que realmente me admira alguém conseguir defender algo semelhante a isso. Mas é muito provável que uma descoberta real, feita por pesquisadores de verdade, vinculados a universidades da Alemanha e do Reino Unido, esteja contribuindo para que essa confusão ocorra. Eles fizeram uma descoberta recente na Amazônia, não brasileira, mas na Amazônia boliviana, a partir do uso de uma tecnologia muito inovadora chamada LIDAR, que basicamente consegue escanear o terreno e consegue mostrar se tem alguma coisa por baixo, algum tipo de construção humana por baixo, mesmo com a vegetação. Então eles construíram um modelo 3D, no qual eles conseguiram retirar a vegetação virtualmente, e aí a revelação foi muito interessante porque mostra vários assentamentos humanos antigos, né, com construções como dutos, canais, estradas e inclusive pirâmides. Então isso, de certa forma, revoluciona a arqueologia porque acreditava-se até então que as grandes civilizações capazes de construir cidades elas estivessem restritas à Cordilheira dos Andes, no caso dos Incas, à Península de Yucatán, no caso dos Maias, e também à região central do México, né, no caso dos Astecas. Então isso põe por terra várias das explicações mais tradicionais aí da arqueologia, mas não justifica, obviamente, a história de Ratanabá.